O nosso assunto de hoje é mudança institucional. Para começar isso, eu quero perguntar a vocês o que é mudança. Quem é que me responde? Mudança pode ser... Será que vocês pensam em mudança como mudar os móveis de lugar? Como se eu arrastasse isso para aqui, aquilo para ali, mudando o ar? Ou pode ser uma mudança mais radical? Mudo de casa, pego todos os meus móveis, coloco num caminhão e vou para uma casa nova. Será que é isso? Ou será que vocês pensam em mudança como aquelas famosas resoluções de ano novo que a gente sempre diz que vai fazer e nunca faz? Na realidade, não é nada disso ou é um pouco de cada coisa. Eu quero estabelecer com vocês uma diferença inicial entre mudança e transformação. A mudança superficial, apenas muda a aparência e não chega à essência das coisas, e a transformação, que é mais radical e mais profunda. Vamos ouvir um texto sobre o que é que um bom gestor precisa saber em relação à questão da mudança. Prestem atenção. 6 coisas que cada gestor deve saber. 1. O que, em essência, está tentando realizar? 2. Como organizar o trabalho para atingir os objetivos escolhidos. 3. Como recrutar, treinar, distribuir o trabalho e gerir os recursos humanos. 4. Como criar condições de trabalho e sistemas de recompensas e punições capazes de fazer com que os funcionários e os dirigentes mantenham elevada eficiência e um moral suficiente para se manterem eficientes por longos períodos de tempo. 5. Como operar mudanças na organização em resposta a pressões que têm origem nas modificações tecnológicas e sociais ocorridas tanto no ambiente externo como dentro da própria organização. 6. Como manejar a competição e outras formas que derivam de outras organizações, de unidades situadas dentro da organização, como os sindicatos de entidades reguladoras e, por fim, das suas próprias dores de crescimento. Eu gostaria que vocês prestassem uma atenção especial às 2 últimas competências que o Edgar Schein colocou no texto. Uma diz respeito à competência do gestor para deflagrar mudanças, para ser um catalisador desse processo. E na última, vocês ouviram lá a expressão dores de crescimento? Pois é, gente. Todo mundo sabe que na adolescência, quando a gente começa a dar aquele estirão de crescimento, dói, né? Os ossos parece que doem, as articulações. Da mesma maneira, quando uma organização está mudando, está sofrendo transformações, isso não acontece sem alguma dor. Mas ela tem uma significação tão prospectivamente positiva que essas dores de crescimento na instituição passam rapidamente. Existem 2 tendências na organização e eu queria que vocês olhassem e pensassem como isso está relacionado com mudanças. Tendências da organização: conservação e diferenciação. A tendência para a conservação é aquela que mantém a tradição, é aquela que impede a mudança, enquanto a diferenciação é a que aponta para o alto, para cima, para frente, para o futuro. Ora, isso é uma briga constante, é que nem a música do Zé Ramalho, a peleja de Deus e o diabo no reino do céu. É mais ou menos isso que acontece. Na organização, há o movimento para mudar, para crescer, luta o tempo todo contra o movimento a manter o status quo, a estar como era. E a isso a gente pode chamar crise normativa. Crise normativa não é uma crise de desestabilização eterna, de doença, de patologia, nada disso, muito pelo contrário. A crise normativa é aquela que sacode a estrutura da organização
para que as coisas ganhem novos espaços, para que novas estratégias, para que novas pessoas, para que novos movimentos aconteçam. Então, o conceito de crise normativa, ligado diretamente à mudança, não é ruim, mas muito pelo contrário, positivo e alavanca para que a mudança aconteça, ok? Existem 4 níveis de mudança institucional. E para que isso ficasse bem visível, bem claro para vocês, eu vou apresentar agora uma imagem que foi retirada de um livro do Gustavo Bugg. É considerado um clássico. E ali você vê direitinho os 4 níveis em que a mudança institucional ocorre. Vocês querem ver comigo essa ilustração? Vamos lá então. Esse triângulo representa a nossa instituição. Ela está dividida em 4 setores. Em cada um deles está situado um nível de mudança. E é o que nós vamos comentar agora, entrando pela primeira vez nessa imagem. Depois nós vamos voltar outras vezes. Vamos ver, então, níveis de mudança institucional. Recursos. Constitui a base da empresa. Vocês viram? Fica lá embaixo no triângulo. Na realidade, é o que existe fisicamente. Instalações, materiais, equipamentos, tudo que tem uma corporeidade física na organização. Processos. Esse segundo nível, ele já tem um outro envolvimento. Os processos são o que ocorre no interior da instituição. Como é que ela se organiza em relação às suas metas, em relação aos seus produtos. Ou seja, como se faz o que se quer fazer. No caso da educação ou da instituição escolar, é como se faz o ensino-aprendizagem ali. Relações. Esse já é um nível mais elevado naquele triângulo que nós vimos. As relações são as relações, como as pessoas se articulam dentro da instituição, em termos de parcerias, em termos de cumplicidades, relações de poder, clima institucional no todo. Identidade. Este é o nível mais elevado. Vocês viram? Ele fica lá no vértice do triângulo. Na realidade, ele é tão global, ele envolve os demais. A identidade é como essa instituição é, ou como essa instituição se vê e é percebida. É o que a caracteriza, é a maneira como ela é reconhecida. Tá? Vimos então as 4 escalas ou os 4 níveis possíveis de mudança apresentados pelo Bugg na sua ilustração. Competências exigidas do gestor. Para o nível de recursos, são competências técnicas. Para o nível dos processos, são competências técnicas e organizativas. Para o nível das relações, são competências pessoais e sociais. Para o nível da identidade, são técnicas, organizativas, pessoais, sociais, conceituais, holísticas. Que super gestor, não é? Mas para que seja atingido um nível tão elevado de mudança como a de chegar ao nível da identidade da instituição, logicamente que o gestor precisa de ter competências que não fiquem presas apenas à técnica ou apenas a um bom articulador de relações humanas. É necessário que isso vá além. E essa coisa de super gestor é brincadeira minha, né? Vocês estão aqui exatamente para desenvolver todas essas competências que apontem para níveis de atuação e níveis de mudança elevados na instituição escolar na qual vocês atuem. Vamos escutar agora um texto sobre isso? A empresa que não logra sucesso nos seus processos de qualidade total ou de reengenharia não o faz porque só tem conceitos e ferramentas no nível dos recursos e dos processos. Não é que esses instrumentos estejam errados ou que lhes falte algo. É que não consideram na sua essência as qualidades dos níveis da identidade e das relações. Os processos de mudança eficazes têm como característica a atuação com ênfase simultânea e equilibrada no limiar da ciência e da arte. Esse texto do Gustavo Bugg, é dele também o texto.
mostra claramente a importância da mudança. E ali ele se refere a dois termos que aparecem também na ilustração: ciência e arte. Até que nível é necessária a ciência e até que ponto é necessário que comece a ser aplicada uma arte, arte de fazer, arte de ensinar, arte de gerir a instituição escolar. A partir disso, a gente pode falar em 3 modelos de escola, dependendo do nível em que a mudança aconteça. Olhem um pouquinho, pensem nas escolas que vocês conhecem e vamos ver onde é que elas se encaixam. Modelos de escola: escola eficiente, recursos e processos. Olha só, a escola eficiente é aquela que pintou, mudou o mobiliário, fez todo um processo de inclusão de computadores, comprou material novo, a escola está bonita, ao mesmo tempo incluiu métodos novos de ensino. É uma boa escola, é uma escola eficiente. Mas será que ela não pode ir um pouquinho além? Escola eficaz: recursos, processos e relações. Essa escola já andou um passo além. Ela não só está bonita, equipada, como também tem um excelente nível de relacionamento, tanto relações internas quanto as relações externas com a comunidade que envolve a escola. Escola excelente, nível de identidade institucional. Viram? Essa escola foi bem além. Ela é reconhecida e se reconhece como uma escola muito boa em termos daquilo que ela realiza. Mas prestem atenção, essa escola não chegou aí assim de repente. Ela veio de todo um processo. Ela antes mudou a parte de recursos, a parte de processos, a parte das relações, e aí sim ela se identifica e é identificada como uma escola muito boa naquilo que realiza ou na missão a que ela se propõe. Ok? Vamos então definir cultura institucional: conjunto complexo de atitudes, valores, crenças, pressupostos e formas de pensar e agir frente à realidade da instituição, que definem os modos pelos quais uma organização desenvolve as suas atividades. Pode apresentar-se favorável, desfavorável ou neutra quanto à realização de mudanças institucionais. Viram, então, quão importante é essa cultura? Ela é tão importante que ela pode facilitar, ela pode não estar nem aí, ou ela pode ser um fator de favorecimento para as mudanças institucionais que são tão importantes. Falando em mudança cultural, eu vou apresentar a vocês 5 fatores que são importantes para que essa mudança cultural ocorra, ou seja, para que essa cultura se torne favorável para a mudança, aberta para inovações e voltada para o futuro, para que, no final das contas, essa instituição se torne de muito boa qualidade, se torne excelente em termos educacionais. Fatores fundamentais para uma mudança cultural: deve ser construída sobre as forças e os valores já existentes na organização. Então, pessoal, nada de varrer tudo que havia e começar do zero. Você não pode mudar destruindo. É necessário que você olhe primeiro como se constitui essa cultura para que então ela possa ser alterada. Outro fator: deve haver participação intensa de todos os escalões hierárquicos. Isso significa que a mudança na cultura institucional não se faz na cúpula da instituição. É necessário que todos estejam envolvidos nessa mudança. Deve ocorrer de forma holística. A palavra holística nos remete direto para um sentido de totalidade. Não se pode mudar só uma ponta, não se pode mudar só um setor. É necessário que a cultura seja mudada de uma forma geral, de uma forma global. A alta gerência deve dar todo o apoio ao processo de mudança. Vejam só, aí está a importância do gestor, né? Ele está situado aí na alta cúpula. Sem a presença dele, sem o apoio dessa alta gerência, a instituição não muda a sua cultura. Deve ser planejada a longo prazo e executada em etapas.
Eu queria que vocês tivessem um cuidado especial com isso, não é? A cultura de uma instituição, da mesma maneira que lá no primeiro princípio eu não disse que você destrói e parte do zero, ao mesmo tempo não se muda por mágica. Essa mudança é progressiva, ela é constituída em etapas. Eu vou voltar agora a um conceito que nós tratamos agora há pouco, que é o conceito de crise. E vou me permitir dar uma repetida nisso, tá? Eu disse para vocês que as crises que levam à mudança na instituição são crises normativas, consequentemente são crises positivas. Estão lembrados? A cada nível daquele triângulo que o Bugge apresenta, em que estão 4 estratos ou 4 esferas em que a mudança ocorre, você tem um nível de crise diferente. E eu queria olhar isso com vocês. Vamos olhar os 4 tipos de crise? No nível dos recursos, a crise é da liquidez. Se uma escola está totalmente desatualizada no seu equipamento, nos seus recursos, se ela está uma escola depauperada fisicamente, quebrada, feia, obviamente que isso constitui um tipo de crise que aponta direto para a mudança. Como ela está na base da pirâmide, é também a mais fácil de ser vista, porque ela é percebida fisicamente. Segunda crise, a mudança nos processos é vista através de uma crise de resultados. Que resultados tem a escola? Alto índice de reprovação, os alunos estão insatisfeitos, existe uma indisciplina generalizada, existe um alto nível de evasão, os processos não estão bons. Então, esta crise indica que a nossa escola tem que olhar para os seus processos, seu projeto político-pedagógico, seu currículo, ela precisa ver como o processo ensino-aprendizagem está acontecendo. Terceira, no nível das relações, a crise é estratégica. Se as relações são conflituosas, se existem competições, se as pessoas estão brigando ou estão se conflituando de uma forma mais clara, é necessário que haja mudança de estratégias. Essa relação precisa mudar, esse poder tem que ser exercido de uma forma diferente. Talvez aí a participação dê certo, talvez aí a delegação de responsabilidades, talvez um trabalho coletivo, de equipe, facilite a resolução dessa crise estratégica. No nível de identidade, a crise é espiritual. Não entendam aqui a palavra espiritual como ligada a uma determinada religião ou no sentido mais místico. Não. O que o Gustavo Bugge chama de crise espiritual é a crise de identidade da empresa. Uma escola pública, por exemplo, que tem vergonha de ser escola pública, que o tempo inteiro se desmerece, denigre a própria identidade, está passando por uma crise intensa que mostra a necessidade de mudança. Estou colocando isso como um exemplo. A crise de identidade, ela requer mudanças mais profundas que precisam começar, gente, de onde? Lá debaixo do triângulo. Tem que começar dos processos, dos recursos, passando pelos processos, passando pelas relações, para que aí se atinja o ápice ou o vértice e se chegue à mudança da identidade. Tá ok, pessoal? Vamos adiante, então. Existem ritmos de mudança. Isso foi dito agora há pouco, né? E eu queria ver com vocês que há 2 formas de acontecerem essas mudanças. A mudança na instituição pode ser planejada, ela é adaptativa. Essa é muito boa e muito tranquila. Por quê? Lembram das dores de crescimento? Para mudar, para crescer, dói. Então, dá tempo das pessoas se habituarem e dá tempo também de corrigir processo, né? Quando você está fazendo uma mudança de móveis na sua casa e você percebe, se você está olhando, está avaliando, que você colocou um móvel muito grande e que vai atrapalhar a passagem, você tem tempo de tirar aquele móvel e passar para um outro lugar. Vocês já imaginaram se você sai empurrando tudo ao mesmo tempo? Então,
Esta é a segunda forma de mudança, que não é boa em essência. É a mudança desordenada, precipitada e que a gente usa até um termo duro, forte em relação a isso. É a mudança catastrófica. Ela é catastrófica porque pode provocar uma catástrofe, no sentido mais restrito do termo. Que catástrofe? Ou a mudança não dá certo, e perdeu-se tempo fazendo aquilo, as pessoas se desgastaram, e além disso, provoca uma resistência cada vez maior a cada mudança que você pretende. Então, é necessário que a mudança seja planejada, que ela seja adaptativa e que não seja feita de qualquer maneira, ou assodada, ou precipitada, para que não aconteça essa tal catástrofe institucional. E aí, lembretinho, não acontece uma boa mudança institucional sem um bom processo de comunicação. É complicadíssimo. Você começa um processo de mudança, nem todos estão sabendo, faz-se imediatamente uma comoção, né? Aqueles que não sabem, estranham, reagem, dizem que não foram informados. Então, junto com esse processo de mudança planejada e adaptativa, é necessário que ocorra um ótimo fluxo de comunicação para que todos se sintam informados e participantes do que está acontecendo na instituição naquele momento. Concordam comigo? Eu vou mostrar para vocês agora um desenho que trata de 4 quadrantes na mudança institucional. Eu quero que vocês olhem com atenção e olhem só, esse quadro ele tem que ser lido no sentido horário, ou seja, ele gira como o ponteiro do relógio, tá? Quero que vocês deem uma olhadinha enquanto eu vou comentando cada um dos 4 quadrantes. Vamos lá? O primeiro quadrante é o da inércia. Eu sei que o termo inércia é meio negativo, mas nenhuma instituição muda sem partir de um momento zero, digamos assim. Este momento zero é a inércia no processo. Logo depois, você tem a inadequação. Inadequação, pessoal, é aquele mal-estar que eu exemplifiquei bastante agora há pouco, que mostra que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está funcionando a contento e requer o quê? Mudança. O momento seguinte, ou o quadrante seguinte, que é o da indecisão, também não tem um sentido negativo, não. A indecisão é o momento em que você se defronta com um leque de possibilidades de mudança e tem que fazer escolhas. E quem de nós, num momento de escolha, não ficou indeciso? E como é mais difícil decidir em grupo do que decidir individualmente? Obviamente, existe um quadrante aqui que é o da indecisão. Faz-se a mudança e aí você tem a adaptação. Não acaba quando você implanta a mudança, de jeito nenhum. Porque implantada a mudança, tem que haver um tempo para adaptação e aquela palavrinha mágica que a gente usa de vez em quando, que é avaliação. Por quê? Através da avaliação, você vai saber se tudo correu bem e se esse nosso reloginho aqui funcionou de uma forma boa, de uma forma a contento para aquela instituição e para aquelas pessoas que nela transitam e que são atores institucionais. Eu vou chamar agora um texto de um filósofo famoso chamado Jacques Derrida. E ele tem um texto bonito sobre a questão da crise e da mudança. Vamos ouvir? Em período de crise, a provocação para pensar reúne no mesmo instante o desejo de memória e a exposição do futuro, a fidelidade de um guardião bastante fiel para querer guardar até a sorte do futuro. Em outros termos, a singular responsabilidade pelo que ele não tem e que ainda não existe. Viram que texto bonito? Mostra claramente a incerteza, a preocupação e a responsabilidade que se tem em relação a uma mudança institucional. Eu não estou dizendo em nenhum momento que a responsabilidade do gestor é única ou é maior, mas que ele tem uma boa dose dessa responsabilidade ou dessa
ação do guardião, como Derrida coloca, tem, sem dúvida nenhuma. Preocupar-se com o futuro, sem perder de vista o que já existe, o que já foi construído e o que precisa ser preservado na sua escola, na sua instituição. Eu quero pegar aquela ilustração, aquele desenho do bug, do triângulo, que veio servindo de mote para a nossa aula toda, e eu quero aplicá-lo de novo à instituição escolar, falando de 3 níveis de mudança na escola e de 3 necessidades que são dela decorrentes. Vamos olhar isso um pouquinho? Necessidade de conhecer. Vamos lá. A necessidade de conhecer mostra exatamente aquela visão do que já está construído. É necessário que se conheça a instituição bem para se realizar mudanças. Vocês já imaginaram um diretor chegar a uma escola nova para ele, onde ele não conhece ninguém e sem nenhuma cautela querer mudar mundos e fundos, como a gente diz? Obviamente não dá certo, né? É necessário cautela e conhecimento para que a mudança, acompanhando aqueles 4 níveis na instituição, ocorra. Necessidade de aprender a vivência da instituição. Olhem só, todo conhecimento técnico que traz um gestor é necessário que seja confrontado com a vivência cotidiana daquela escola. Às vezes acontece, e é frequente até, um diretor chega à escola com uma série de ideias, com conhecimentos e bastante atualizado em relação à educação e encontra uma estrutura um pouco mais emperrada, um pouco mais rígida. Então, é necessário que haja um confronto e que ele mesmo selecione, dentro daqueles conhecimentos, dentro daqueles projetos, o que é exequível, o que é viável, ou, usando uma linguagem mais clássica da administração, as suas metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque algumas, certamente, ele só conseguirá depois de algum tempo de vivência e de ambientação na instituição. Necessidade de fazer. Olha, pessoal, ninguém aguenta uma gestão que chega cheia de planos, mas nada acontece. 1 mês depois, nada aconteceu. 6 meses depois, só planos no papel e só discurso. Então, a necessidade de fazer completa as outras 2. Pode ser fazer em etapas, como eu comentei agora há pouco, uma a curto prazo, a médio e a longo. Mas alguma coisa tem que começar a acontecer, porque senão que mudança é essa que só vai acontecer no outro século? As pessoas também têm urgências, premências e querem ver aquilo sair do projeto e acontecer na prática. Bom, assim acontecem as mudanças na instituição. Níveis de mudança na escola. A visão, é necessário que mude a visão de educação, a ideia que se faz de formar, de ensinar, de aprender na escola. Segundo nível, os valores. A forma como aquela instituição valoriza ou acredita que seja bom fazer educação está presente aí. Vocês querem ver? Exemplo rápido. Valores em relação à exclusão e inclusão, valores em relação à equidade e justiça estão envolvidos diretamente num processo de mudança institucional. E o terceiro, a missão. A missão não é nome de filme, é a forma que a instituição pretende constituir a sua identidade. Nada diferente de identidade institucional. Como uma escola quer ser vista e aquilo que ela pretende realizar. Isso é a missão da instituição escolar e é um terceiro nível de mudança. Ok até aqui? Bem, vou chamar então agora as minhas dicas de estudo para concluir a aula. A minha dica de estudo é simples. Observem um processo de metamorfose de uma lagarta para borboleta.
Agora, pensem, como eu posso traçar uma analogia entre as etapas dessa transformação ou dessa metamorfose e as mudanças na instituição? Ah, não esqueçam, pensem também quanto isso é diferente de apenas reforma ou de apenas mudança substancial. O quanto a lagarta muda na sua essência para que ela se transforme em borboleta. É uma boa dica de estudo para hoje.